Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do Invisível, onde desvendamos as histórias que ecoam nas sombras, as lendas que persistem na neblina do tempo. Hoje, nos transportaremos para a serena Baía de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, um lugar de beleza de tirar o fôlego e, ao que tudo indica, palco de um dos mistérios mais persistentes e arrepiantes da história marítima brasileira. Preparem-se para conhecer a lenda que se recusa a ser apenas uma história, um mistério que assombra pescadores e marinheiros há décadas. O caso do barqueiro fantasma de Angra dos Reis. Se você já ouviu falar, ou se é a primeira vez, deixe seu like e nos diga nos comentários. Você acredita que algumas histórias do mar nunca realmente terminam? Para entender a história que vamos desvendar, precisamos recuar no tempo, a uma época onde o mar ainda era o grande mistério. Nos anos 50, o Brasil vivia uma efervescência cultural e industrial. O rádio era o principal veículo de notícias, e o cinema em preto e branco contava histórias que nos faziam sonhar. E foi nesse cenário que, na tranquila enseada do Saco da Ribeira, em Angra dos Reis, começou a circular um rumor sussurrado entre a gente do mar, entre pescadores com as mãos calejadas e olhos que já tinham visto de tudo. A história de um barqueiro que não era deste mundo. Aquele era um tempo de calmaria e de rotinas. O sol nascia, pintando o céu de laranjas e rosas, e os barcos saíam. Pescadores lançavam suas redes, crianças brincavam na areia e a vida corria lenta, como a maré. O porto de Angra dos Reis, um labirinto de cais e embarcações, era o coração pulsante da cidade. E foi nesse cenário que surgiu a figura do velho Sebastião, um pescador de alma simples, com o corpo queimado pelo sol e a experiência de quem vivia do mar desde menino. Ele, com seus mais de 60 anos, foi o primeiro a relatar algo estranho. Em uma noite de lua nova, o mar estava liso, parecendo um espelho escuro. Sebastião, em seu pequeno barco de pesca, notou uma canoa simples, de madeira, sem motor, movida por um único remo. E nela, um homem. A silhueta era indistinta, mas o chapéu de palha e a postura curvada eram inconfundíveis para quem vivia ali. Sebastião se aproximou curioso. Não era comum ver alguém navegando daquela forma, na escuridão da noite. Mas a canoa se afastava à medida que ele se aproximava. A cena era quase onírica. Parecia que o tempo havia parado. E por mais que ele remasse, a canoa se mantinha à mesma distância, deslizando sem esforço, como se o homem sequer estivesse fazendo força para se mover. Aquela noite, Sebastião voltou para casa com uma sensação estranha. A canoa, o homem, aquilo não tinha explicação. O relato de Sebastião, a princípio, foi tratado como a fantasia de um velho. Mas então outros começaram a ter experiências parecidas. Um grupo de jovens pescadores, que estavam voltando de uma pescaria noturna, jurou ter visto a mesma canoa. Eles riram, achando que era uma brincadeira. Mas à medida que a canoa se aproximava, o riso sumiu, dando lugar a uma inquietude. Eles viram o homem. As roupas eram antigas, desgastadas pelo tempo, e o rosto estava sempre nas sombras. Ele remava com um ritmo estranhamente silencioso, sem respingos, como se a canoa fosse uma sombra na água. Eles tentaram gritar, mas a voz parecia se perder no ar. A canoa passou a poucos metros deles, e um vento gelado soprou. Não era o vento do mar, era algo diferente. Algo que causou um arrepio na espinha que os fez remar de volta para o cais com uma velocidade impressionante. Essa foi a primeira vez que a história do barqueiro fantasma deixou de ser um rumor e se tornou uma lenda viva. Dezenas de relatos se somaram ao longo dos anos. Pescadores, marinheiros e até mesmo turistas que se aventuravam a navegar à noite na região afirmaram ter visto a mesma cena. Uma canoa antiga, um homem misterioso e a sensação de que o tempo e o espaço se distorciam ao seu redor. Mas o que havia por trás dessa aparição? Quem era esse homem e por que ele estava ali? O caso do barqueiro fantasma não se baseia apenas em relatos isolados. O mistério se aprofundou quando os pesquisadores e historiadores locais começaram a conectar os pontos. A história do barqueiro fantasma estava ligada a um incidente trágico que aconteceu décadas antes. Em 1930, um pescador chamado José da Silva, conhecido na região como Zé Barqueiro,
desapareceu misteriosamente na Bahia. Ele era um homem gentil, conhecido por transportar passageiros e mercadorias entre as ilhas. Naquela noite, uma forte tempestade pegou a todos de surpresa. Zé Barqueiro, em sua canoa, tinha a missão de levar uma família de volta para o continente. Ele nunca chegou. A canoa foi encontrada virada, boiando à deriva, mas os corpos de Zé e da família que ele transportava nunca foram recuperados. A semelhança entre o Zé Barqueiro e a descrição do barqueiro fantasma era impressionante. O chapéu de palha, a postura, a canoa, tudo se encaixava. Os depoimentos de quem o conheceu, como Dona Maria, uma senhora de 80 anos que morava na região desde criança, e Pedro, um antigo pescador da família de Zé, trouxeram mais detalhes. Dona Maria, com a voz embargada pela emoção, contou que Zé era um homem bom, que amava o mar e as pessoas. Ela o via como um herói local. Já Pedro, que tinha 75 anos e ainda pescava, lembrou da tristeza que tomou conta da comunidade quando Zé e a família desapareceram. A tristeza deu lugar à lenda, e a lenda ao medo. Fotografias antigas de Zé Barqueiro, apresentadas por moradores antigos, mostram um homem de semblante sereno, com um sorriso leve e um chapéu de palha que ele nunca tirava. A canoa, uma das poucas evidências do desaparecimento, foi encontrada intacta, mas com marcas que indicavam o impacto da tempestade. Não havia sinais de violência, o que descartou a hipótese de um crime. Tudo apontava para a fatalidade, para a força implacável da natureza. Mas se foi uma fatalidade, por que o espírito de Zé Barqueiro ainda assombra as águas de Angra? A hipótese mais aceita pelos estudiosos e pelos próprios pescadores é que a sua alma não encontrou descanso. Ele, que vivia para transportar as pessoas em segurança, falhou em sua última missão. E talvez por isso, ele esteja preso em um ciclo eterno, navegando as águas que o levaram, em busca de uma redenção que nunca virá. A história do barqueiro fantasma não se resume a um evento isolado. Ela é uma crônica que se desenrola ao longo do tempo. 1930. Desaparecimento de Zé Barqueiro e de uma família na Baía de Angra dos Reis, durante uma tempestade. A tragédia abalou a comunidade local. Anos 50. Primeiros relatos de pescadores avistando uma canoa e um homem com as mesmas características de Zé. A lenda começa a ser formada. Anos 70. A história se populariza entre os moradores e turistas. O barqueiro fantasma se torna parte do folclore local. Relatos de pescadores que juram ter sido guiados de volta ao porto por uma canoa fantasmagórica em noites de neblina. Anos 90. A lenda ganha um novo contorno. Não é mais apenas um fantasma, mas um protetor. Um salvador. Relatos de embarcações que tiveram pane e foram escoltadas por uma canoa que sumia de repente, quando a ajuda chegava. Hoje, o barqueiro fantasma é uma figura folclórica, mas os relatos não param. Pescadores ainda o veem. Turistas ainda ouvem a história nos cais. A lenda se consagra, tornando-se uma parte intrínseca da identidade de Angra dos Reis. O que faz com que uma lenda sobreviva por tanto tempo? Talvez seja o fato de que ela preenche uma lacuna. Ela dá sentido ao inexplicável. Ela transforma uma tragédia em uma história de persistência, de um espírito que mesmo após a morte, continua a navegar pelas águas que amou. O barqueiro fantasma não é uma figura de terror, mas sim de melancolia. Ele é a alma do mar, que se recusa a abandonar o seu posto. A história de Zé Barqueiro, ou do barqueiro fantasma, nos lembra que o mar, apesar de toda a sua beleza, guarda segredos profundos. Ele é um cemitério, mas também um berço de lendas. A cada onda que quebra na praia, talvez um sussurro seja ouvido. O sussurro de um barqueiro que continua sua jornada, mesmo que a canoa já não exista. E a pergunta que fica é: para onde ele está indo? E assim, a história do barqueiro fantasma de Angra dos Reis continua a ser contada, de geração em geração. Um mistério que o tempo não consegue apagar. O que você acha que aconteceu com Zé Barqueiro? Ele estaria buscando sua redenção, ou estaria apenas preso entre os mundos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou de conhecer este mistério conosco,
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Deixe seu like para mostrar que nossa voz está ecoando, e sugira nos comentários qual lenda ou mistério você gostaria que o Vozes do Invisível explorasse em nosso próximo encontro. Até a próxima!